Você sabe quais são os instrumentos para apontar irregularidades no processo eleitoral? Nesse vídeo nós vamos falar sobre as ações eleitorais, que são os instrumentos que protegem a legitimidade do processo eleitoral. Quando você vai estudar ações eleitorais, você precisa atentar a três principais pontos, que é o momento, a legitimidade e o objeto. Isso porque as bancas de concurso vão tentar confundir na hora da prova, trocando qual seria o tipo de ação de acordo com o caso ali apresentado. Então você precisa memorizar qual é o momento que estamos falando. É o registro de candidatura? O candidato já foi eleito? O candidato ele já foi diplomado? Então, essas fases processuais é que vão definir qual dessas ações poderão ser manejadas. Por outro lado, a legitimidade se refere a quem pode propor aquela ação. É um cidadão? Qualquer cidadão pode entrar com ação eleitoral? O partido político ele pode? Quem mais está ali autorizado a impugnar uma certa irregularidade apresentada durante o processo eleitoral? E, em relação ao objeto, ela se refere a o que aquela ação se propõe. Ela quer cassar o mandato? Ela quer impugnar o registro de candidatura? O candidato foi registrado, mas ele não pode ser eleito, apresentar alguma irregularidade. Então, você precisa definir muito bem esses três pontos, que sabendo e dominando isso, você vai conseguir acertar as questões de prova de concurso. Vamos lá. Para você conseguir visualizar em qual é o momento para usar aquela ação eleitoral, você precisa ter em memória três marcos temporais. O registro aqui eu me refiro ao registro de candidaturas, as eleições e a diplomação. O registro de candidaturas ele é o primeiro marco temporal que define a possibilidade de manejar alguma das ações eleitorais. 15 de agosto é a data limite para registro de candidatura, até às 19 horas. Então, ali nós teremos o rol completo de candidatos que vão estar concorrendo àquela eleição. Então, a partir disso, é possível ver e conferir se algum daqueles candidatos que se registraram para concorrer às eleições, se eles realmente podem ser candidatos a alguma eleição. Isso porque a gente sabe que existem várias regras. Quero recordar aqui, por exemplo, idade mínima. Para presidente da República tem que ter 35 anos. Então, se um candidato ele não possui aquela idade até a data da posse, ele não pode se candidatar. Então, assim, nós temos diversos requisitos que precisam ser conferidos. E a partir desse momento, se um candidato registrou, mas ele não poderia estar ali, os demais partidos, os demais candidatos vão ter interesse em quê? Impugnar esse registro de candidatura e tirar esse candidato. Além disso, a partir do registro de candidatura, aquele candidato ele vai firmar uma série de compromissos que são previstos na legislação eleitoral. Então, existem diversas condutas que ele não poderá mais ter. A partir de que ele se compromete, ele vai concorrer às eleições, ele tem que observar diversas normas. Então, se ele comete alguma irregularidade, alguma conduta lesiva, a gente tem a possibilidade também de entrar com uma ação para justamente aferir se uma conduta dele foi errada ou não. Então, o registro ele é um marco temporal justamente para a ação de impugnação de registro de candidatura e para a ação de investigação judicial eleitoral. Já em dezembro, nós teremos a diplomação, que é um ato formal, onde o Tribunal Eleitoral ele atesta que aquele candidato foi regularmente eleito e ele marca justamente o prazo para duas ações muito importantes, que é a ação de impugnação de mandato eletivo e o recurso contra a expedição do diploma. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, embora tenha esse nome de recurso, também é uma ação, tá bom? Então, você fixando esse quadro do processo eleitoral, sabendo qual é o momento para cada uma dessas ações, você já consegue matar várias partes das questões. Isso porque a questão do concurso público vai dizer lá, o candidato já foi diplomado, o candidato foi eleito, o candidato acabou de ser registrado, vai ter algum indício apontando justamente qual ação é cabível, a depender do momento que estamos falando. Outro ponto super importante, além do momento, é você perceber o prazo, certo? Nós temos aqui a IGE com um maior prazo, porque ela pode ser do registro da diplomação, então são alguns meses. Mas a IRC, que é do registro, ela é somente 5 dias, é um prazo pequeno. O processo eleitoral, como um todo, os processos são muito curtos, muito céleres, contínuos, porque tudo tem que ser muito rápido mesmo. A gente está falando de processo eleitoral, a tripulação ela demora vários dias, vários meses. No processo eleitoral, isso não é possível. Então, por isso que a legislação ela dá um prazo muito curto também para que você possa manejar algumas ações.
Então, a IME, por exemplo, só é 15 dias após a diplomação. O recurso contra a expedição do diploma só cabe 3 dias. Então, são prazos muito curtos e cada uma dessas são prazos distintos. Então, você tem que ficar muito atento a isso, para não errar na hora da prova. Não tem aqui praticamente nenhum prazo igual. Então, você tem que ficar muito atento, decorar mesmo, é uma parte que você tem que decorar, de qual é o prazo para cada uma dessas ações, tá bom? Gente, uma pequena pausa aqui no conteúdo para pedir para que você se inscreva no meu canal, deixe um comentário, deixe um like, para que esse vídeo possa ser entregue. O YouTube entende que o vídeo é legal, ele pode ser entregue para mais gente quando tem engajamento. Então eu peço para, por favor, que você deixe aqui um comentário, deixe 2 se for possível, para ajudar aqui a colega. Voltando aqui para a matéria, veja bem essa tabelinha, onde você vai conseguir visualizar basicamente a síntese, o essencial de cada ação. Aqui eu coloco para você ver onde é que está previsto legalmente. Coloco em poucas palavras qual seria o objeto e qual é o prazo. Então, é muito nesse sentido. As provas de concurso, ela não vai te exigir uma coisa muito aprofundada. Não vai querer necessariamente que você saiba a origem daquela ação, como foi que ela foi construída, quem foi que idealizou. Ela vai querer saber questões práticas. Até porque quando você se tornar um membro de alguma carreira, ou analista, ou um juiz que tiver que lidar com o processo eleitoral, você precisa entender a dinâmica. Então, veja bem, a ação de impugnação do mandato eletivo, ela está prevista na Constituição. Então, entre as demais ações, essa daqui é a que tem caráter constitucional. E isso é muito importante. A própria Constituição já traz esse instrumento lá no artigo 14, parágrafo 10º da Constituição. E ele é utilizado para questionar o mandato. Ou seja, aquele candidato ele já foi eleito, já foi diplomado, mas ele não poderia. Esse candidato ele foi eleito de forma irregular. Esse candidato ele tinha alguma inegibilidade. E ele, mesmo assim, foi eleito. Isso não foi verificado anteriormente. Ou só se tomou conhecimento dessa irregularidade agora. Então, entra-se com essa ação para questionar esse mandato e derrubar, né? Essa é a principal intenção, que tirar daquele candidato que foi eleito, tirar ele do jogo. E o prazo é de 15 dias, contado da diplomação, como eu já falei com vocês anteriormente, mas está aqui para você fixar. Lembre bem disso, porque é muito importante. A ação de impugnação do registro de candidatura. Como o próprio nome diz, ela visa impugnar o registro de candidatura. Isso porque o candidato não preencheu algum dos requisitos, ou ele não tinha alguma das qualificações especiais que precisam ser para que você seja candidato. Outro candidato concorrente, partido político, ele vai observar ali das pessoas que se inscreveram, se registraram, e vai verificar, nossa, fulano de tal tá aqui concorrendo, mas ele não pode estar. Então, é muito desse jogo mesmo, de novamente querer tirar o candidato desse processo eleitoral. Porque o processo eleitoral ele precisa ser legítimo, ele precisa acontecer dentro de um parâmetro. E aí é que entra também a ação de investigação judicial eleitoral. Está prevista na Lei Complementar 64 de 90. Ela é uma ação muito importante porque ela visa coibir e apurar condutas do candidato, ou seja, ilícitos eleitorais. Um exemplo clássico, prefeitos que pressionam os contratados da prefeitura a votar neles, senão vai perder ali um empreguinho na prefeitura. São coisas corriqueiras. Então, ela visa justamente isso, verificar quais são as condutas que os candidatos estão tendo naquele momento ali, durante toda a eleição. Ele não pode simplesmente fazer o abuso de várias situações para conseguir ser eleito. Então, se ele fizer alguma coisa errada, a gente pode utilizar a IG, que é justamente para se verificar. E o prazo é um pouco longo, porque se verifica que ele se torna efetivamente o candidato que é ali no registro até a diplomação. Então, durante todo o processo eleitoral, efetivamente, ele não pode agir com condutas irregulares e isso será investigado e, se for o caso, se ele chegar a ser eleito, ele irá perder o mandato, irá haver diversas consequências. Por fim, o recurso da expedição de diploma, que está previsto no Código Eleitoral, ele inicialmente veio ali previsto no Código Eleitoral como um recurso, a ideia de ser um recurso administrativo, mas isso não vingou, até porque ele é proposto judicialmente,
O Tribunal Eleitoral, ele sempre foi uma ação, então ele não é pacífico na doutrina da jurisprudência, trata de uma ação eleitoral. Então, ela tem natureza jurídica de ação. Então, isso é muito importante. Não, embora o nome seja recurso, não se trata de um recurso, mas efetivamente de uma ação de conhecimento civil. É uma ação que visa justamente decretar que o candidato é inelegível ou falta alguma condição de elegibilidade. Então, eu espero que você consiga visualizar cada uma dessas ações, elas têm um objeto. Num primeiro momento, quando você está estudando, parece que tudo se embaralha, que tudo é igual, mas não é. Por isso que eu construo tabelas, procuro visualizar o máximo possível para que fique claro na minha mente e que agora fique claro para você também que cada uma delas tem um objetivo, um prazo e não se confunde. Inclusive, quando eu falo de legitimidade, essa é a única parte que praticamente todas têm uma base idêntica. Aqui na tabela eu trago mais duas representações, são dois instrumentos também muito importantes, e que em uma delas não cabe os candidatos. Então, é uma das situações poucas, né, que o candidato não irá poder utilizar de um dos instrumentos eleitorais. Então, eu agrupei junto com as ações, só para facilitar, né, na hora dos estudos. Mas o que é bem importante aqui para destacar é que o cidadão, o eleitor, ele não está no rol dos legitimados. Então, isso é muito importante, porque a maioria das questões de prova tenta colocar isso, porque em um primeiro momento faria sentido, né? Como você está sem saber, se desconhecer, você acredita que qualquer pessoa, né, qualquer cidadão, qualquer eleitor, tomou conhecimento de uma irregularidade, ele vai querer entrar com ação, né? Por exemplo, tem ação popular, então seria que também no mesmo sentido o cidadão pode entrar com ação eleitoral? E não, não pode. Quem só pode, via de regra, são os candidatos, as coligações, os partidos políticos e o Ministério Público. Então fique bem atento a isso, porque se vier na prova lá dizendo que o eleitor, o cidadão, entrou com ação tal, ele não é legítimo, ele não pode entrar com essa ação, não será conhecida, tá bom? Sobre similitude das ações, uma das que podem mais confundir você é a IGE e a IME. Eu quero que você, a partir de agora, não as confunda. Isso porque elas são distintas. Primeiro ponto, uma está prevista na Constituição, tem natureza constitucional. A outra está prevista numa lei complementar, então ela tem a natureza infraconstitucional. E o prazo e o objeto também são distintos. Então, a IGE, ela é até a diplomação. Veja que a diplomação marca qual das duas ações eu posso utilizar. A IGE é até a diplomação. Passou a diplomação, foi diplomado o candidato, eu só posso usar a IME. E a IME, ela visa justamente questionar o mandato. Aquele mandato não é legítimo. Ele se elegeu de forma ilegítima. Lembrando sempre que as ações eleitorais elas buscam proteger um processo eleitoral legítimo, buscam proteger a isonomia entre os candidatos, as regras do jogo. Todos os candidatos devem concorrer igual. Não pode um candidato ser mais especial que o outro. Visualize bem, um candidato Luciano Huck competindo com José Vasconcelos de Mossoró, que decidiu ser candidato, o partido escolheu, então, José Vasconcelos, uma pessoa desconhecida, Luciano Huck. São pessoas que, uma tem uma grande visibilidade, é um apresentador de televisão, enfim, tem dinheiro, é rico, vai conseguir se destacar de várias formas. Mas ele precisará se autoconter para não utilizar desse poder econômico, poder de influência que ele tem, para utilizar de forma deturpada nas eleições. Então, a IGE é justamente isso, ela quer apurar essas condutas, porque os candidatos vão concorrer de forma igualitária. Então, o uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico, que eu falei aqui, Luciano Huck, por exemplo, que é uma pessoa famosa, rica, então ele poderia usar todo o dinheiro que ele tem para tentar comprar votos, tentar comprar influenciadores para fazer campanha para ele. Diversas possibilidades podem acontecer, sabe? Então, ela visa isso. Uso, desvio, o abuso do poder econômico, o abuso de autoridade. Aí a gente entra na questão do abuso do poder político. Por exemplo, como eu já disse aqui para vocês, o prefeito que pressiona os contratados para votarem nele, senão vai perder o emprego. Então, é nesse sentido. São condutas erradas, condutas indevidas que acontecem no processo eleitoral que precisam ser coibidas, precisam ser apuradas e punidas.
Então, a gente também tem a utilização indevida de veículos no meio de comunicação. Então, aqui eu falo, por exemplo, o Luciano Huck, ele por ser um apresentador, então ele vai lá no programa dele e faz campanha. Pode, a campanha tem que ser conforme as regras eleitorais. Ou seja, no horário de propaganda gratuita na televisão, ele não pode simplesmente eu sou apresentador da Globo, então eu vou lá e falo com o pessoal que é dono da Globo para que eu tenha um horário especial. Não pode. Então, tudo isso é para proteger as regras do jogo e que esses candidatos eleitos não sejam de forma indevida. Então, aí já é muito nisso, você pensar em condutas erradas. Nossa, esse candidato fez uma coisa errada aqui, então vou apurar, coibir, e ele vai perder o mandato, e além disso ele vai ser punido, vai haver uma consequência chamada decretação de inegibilidade, ou seja, normalmente ali 8 anos, né, ele vai ficar inelegível para as próximas candidaturas, ele não vai poder concorrer. Já na IME, ela não visa isso, ela não visa essa punição. Por isso que ela não vai ter como consequência a decretação de elegibilidade. E isso é muito importante, minha gente. Na IME não vai haver essa consequência diretamente, não vai haver lá que vai ficar inelegível. Ele vai se tornar inelegível na eleição que ele está concorrendo, né? Isso é óbvio, porque o mandato será cassado, ele não vai poder exercer o mandato, mas ele não vai haver essa punição de decretação de inelegibilidade. E as possibilidades da IME é fraude, corrupção e abuso do poder econômico. Não está previsto abuso do poder político para a IME. Isso é muito importante. Então, essas duas distinções, que é a consequência e a questão do abuso do poder político que não está previsto, você precisa se atentar bastante para não confundir. Por fim, eu quero destacar aqui o recurso contra a expedição do diploma, que eu já falei anteriormente, que não se trata de um recurso, mas sim de uma ação constitutiva negativa de ato administrativo. Esse ato administrativo é a diplomação, tá? O prazo, como já destaquei anteriormente, é de 3 dias, é um prazo super curto. Entre as ações, dentre as ações é um prazo mais curto, é a RCC, então só é 3 dias após a diplomação. E essa contagem, isso aqui é importante porque foi uma alteração recente, ela se dá do último dia limite fixado para a diplomação. Então, todo ano eleitoral, a diplomação é fixada no calendário eleitoral do TSE. Tem um prazo, né? Não é todo mundo no mesmo dia, na mesma hora. Então, o último dia limite ali para ser diplomado um candidato vai ser a partir dali que vai marcar essa contagem. E recentemente também foi alterado o texto eleitoral para dizer que entre 20 de dezembro a 20 de janeiro, que é o recesso forense dos advogados, esse prazo será suspenso. Então, foi uma coisa boa, porque o prazo que era antes bem curtinho, 3 dias, acabou sendo esticado. Outro ponto super importante é que não gera a sanção de elegibilidade, como eu já destaquei para vocês lá, fixa bem isso daí, e que não há previsão de condenação de multa. Como a RDC não é uma ação que busca punir o candidato por uma conduta errada que ele teve, e sim porque ele não preenche algum dos requisitos para ser eleito, então a gente precisa verificar isso daqui. A gente precisa verificar se aconteceu uma inelegibilidade superveniente, e aqui eu me refiro à inegibilidade que eu registro até a eleição. Isso porque, no momento do registro de candidatura, a gente já tem a IRC, lembra? Essa ação, a gente vai verificar quem foi que se registrou como candidato e vai impugnar aquele registro. Mas a IRC ela vai verificar justamente naquele período, ou seja, informações anteriores ao registro. Porque se do registro abre o prazo para a IRC, eu vou olhar o antecedente. Então, ela é para verificar esse momento aí. Por isso que a RDC ela visa verificar uma inelegibilidade superveniente após o registro. Porque anterior ao registro já temos a ação de impugnação da candidatura. Então, observe, cada ação tem o seu momento, o seu propósito. Então, aqui, se a gente verificar que aquele candidato ele possui uma inelegibilidade superveniente, aconteceu, por exemplo, chefe executivo, então, prefeito, governador, e eles têm prestação de contas a serem apuradas pelos tribunais de conta. Durante aquele período ali, entre a candidatura, ou seja, de agosto até outubro, que são as eleições, o Tribunal de Contas do Estado julgou a prestação de contas daquele gestor, né? Então, o prefeito teve as contas julgadas não apresentadas.
Ou melhor, algum candidato que estava inelegível, mas aí recorreu, e no recurso ele conseguiu uma liminar para suspender a inegibilidade, continua concorrendo. Enfim, várias situações podem surgir, e é isso que vai ser verificado. Tudo pode acontecer durante o período eleitoral. Então, por isso que a gente precisa ter ações para cada momento. Outra inegibilidade que vai resultar na cassação daquele mandato é a inegibilidade constitucional. Ou seja, se ela está prevista, se é uma elegibilidade prevista no texto constitucional, ela tem uma força muito importante, ela é muito significante. Por isso que em qualquer momento ali, ela vai poder ser insurgida. Isso porque, por exemplo, candidato analfabeto tem que saber ler e escrever para exercer o mandato eletivo. Então, aquele candidato, no primeiro momento, ele demonstrou, apresentou alguma prova de que sabia ler e escrever, mas que foi atestado que, na verdade, ele não sabe ler e escrever. Então, vai ser manejada essa ação para demonstrar que o candidato, na verdade, se trata de pessoa analfabeta que não poderia ser eleita. Outra também muito importante, que é a elegibilidade reflexa, ou seja, para chefe executivo, por exemplo, cônjuges, pessoas são casadas. O meu esposo, ele é governador, e eu vou me candidato para prefeita em algum dos municípios onde ele é governador. Não pode. Motivos funcionais. Pessoa que está exercendo o cargo de chefe do Poder Executivo, ela tem que fazer a descontabilização 6 meses antes. Tudo isso são motivos que vão ensejar a cassação do mandato, porque está previsto no texto constitucional. São questões muito importantes e, se verificadas, vão resultar na cassação do mandato. E outro ponto é a questão de condição de elegibilidade, né? Então, se a pessoa ela não é brasileira, se a pessoa não está em pleno exercício de direitos políticos, não está com alistamento eleitoral regular, se a pessoa não tem domicílio eleitoral na circunscrição, lembrando que domicílio eleitoral, conceito amplo, ou seja, pode ser um vínculo político, pode ser um vínculo familiar, pode ser um vínculo negocial, é um conceito muito amplo. Então, às vezes, um candidato, ele não mora naquela cidade, mas ele tem vínculos políticos ali, tem vínculos familiares, ele tem alguma participação com aquele local, e ele vai se candidatar. Demais candidatos vão querer provar e dizer que ele não mora ali, que ele não tem nenhum vínculo ali. Então, precisa ser verificado isso. Outro ponto é a filiação partidária. Precisa ter 6 meses de filiação partidária antes das eleições. Então, tudo isso é verificado. E outro ponto clássico, idade mínima, cai muito em prova. Principalmente vereador, deputado, eles colocam ali, a pessoa disse que tinha 21 anos, depois foi conferido que na verdade tinha 19. Ele não poderia ser deputado. Então, tudo isso pode acontecer, tanto na vida real, acontece efetivamente, as pessoas fazem malabarismos para conseguir, no primeiro momento, demonstrar que preenche requisitos e depois conseguem se identificar que aquilo ali não é verdade. E por isso que existem as ações eleitorais tão importantes para que a gente consiga justamente corrigir, aparar essas arestas. Por fim, eu quero destacar uma questão aqui que eu acho que pode ser objeto de prova, que é a questão da competência para julgamento das ações eleitorais. Via de regra, a gente vai ter 3 níveis de julgamento. Vamos ter o TSE para julgar o presidente da República e o vice, o Tribunal Eleitoral para julgar governador, senador e deputados, e o juiz eleitoral vai julgar o prefeito, o vice e o vereador. Então, em regra, são esses 3 níveis. Só que tem um pulo do gato. Recentemente, o STF julgou a ADPF 167, onde ele definiu que o recurso por prescrição de diploma ele tem a competência para julgamento definido assim. O Tribunal Eleitoral ele julga as eleições municipais, ou seja, nesse caso aqui, não vai ser o juiz, né? Quem vai julgar vai ser o Tribunal Eleitoral, que vai julgar prefeito, vereador, e o TSE ele vai trazer para si justamente as eleições em âmbito estadual e federal, ou seja, deputados, governadores, presidentes. Então, é um pouco mais amplo, muda um pouquinho. Então, veja que é um possível objeto de prova. Até porque, se a prova for múltipla escolha, dá para colocar em cada letra um ponto importante sobre ações eleitorais. Então, isso aqui pode ser que caia. Fixa aí que quando se tratar de RCD, será um pouquinho diferente na questão da competência, tá bom?
Eu tentei abarcar o máximo possível dos principais pontos sobre ações eleitorais, mas no meu resumo eu destrincho cada uma delas, coloco o procedimento, trago mais informações. E o que você está vendo aqui, você vai ver lá no meu resumo. Tabelas, prazos destacados, quadrinhos para visualizar melhor, tudo que aquilo é importante para a prova, tudo sobre o direito eleitoral, de forma esquematizada e destacada, para que a gente acerte as questões de provas. O link vai estar aqui abaixo do meu vídeo. Se você tiver interesse, quiser adquirir, principalmente para agora que o curso da TSE que está para sair, vamos embora estudar, vai dar certo.